Diretamente do Ginga Moda RN, com o apoio do Sebrae, do Senai e do Governo do Estado, a gente entra em mais um bate-papo. Dessa vez falando sobre moda, sobre artesanato, sobre aqueles detalhes que são essenciais. E para bater esse papo comigo, estou aqui com 3 convidadas super especiais. Vou começar apresentando a Marina e a Cecília, da Marina Bitu. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E também aqui comigo a Camila Ruama, que já esteve também em outros episódios do nosso podcast maravilhosa, que é gestora de moda do Sebrae. Seja muito bem-vinda também, Camila. Muito obrigada, eu que agradeço. Meninas, primeiramente eu queria agradecer a participação de vocês. A palestra aconteceu ontem. Queria que vocês também contassem um pouco do que vocês trataram na palestra. Para quem está acompanhando, tem uma dimensão de como é o nosso evento, do que é o Ginga e do que o Ginga agrega a cada pessoa que estava ali acompanhando também a palestra. Bom, pra gente foi um prazer participar aqui do Ginga Moda RN, nós que somos aqui vizinhas, né, pois somos uma marca cearense, né, mas temos um carinho muito grande pelo Rio Grande do Norte. Então, pra gente, um evento como esse, que celebra esses diálogos entre moda, cultura, artesanato, criação autoral, e não só também celebra esses diálogos, mas também promove, né, a geração de negócios, né, o desenvolvimento econômico da região. A gente falou um pouco na palestra sobre a relação da nossa marca com sustentabilidade e fazer manual, né? A gente trouxe alguns dos nossos projetos, alguns dos momentos importantes da marca aliados a esse assunto. E a gente está muito feliz, né, de participar do Ginga. Primeira vez espero que de várias. Que a gente já tecemos elogios à organização, à estrutura, à abordagem, né, o formato do evento. E vocês estão de parabéns. Que bom, eu agradeço, né, também a vinda de vocês. É um trabalho que, pelo menos nós do Rio Grande do Norte, reconhecemos e elogiamos muito, né? A gente tem algumas clientes aqui que conhecem vocês, mas eu conheci a Marina Bitu pelo nome mesmo da marca, pelo alcance de vocês. Isso é muito legal, né? Ver uma marca do Nordeste a nível nacional, né? Eu sei dos desafios que são, porque ainda mais Nordeste, logisticamente, a gente não está ali, né, no centro do país e tem suas dificuldades, né, Marina? Quais são as dificuldades que vocês enfrentaram nesse caminho, que você acha que foi importante, assim, os desafios que vocês superaram para conseguir chegar nesse alcance nacional? Bom, acho que os desafios são muitos, né? Quando a gente fala em não só empreender, mas quando a gente fala em defender uma moda de valor, né, de uma moda que dialoga com cultura, dialoga com diversos outros segmentos, digamos assim. Eu acho... Desculpa, mas eu acho que, interrompendo um pouco a Marina, eu acho que o primeiro desafio que me vem à cabeça quando você fala da gente estar aqui no Nordeste é o desafio geográfico, né, assim, querendo ou não, uma compra para uma pessoa do Sudeste, ela demora mais a chegar e tem enfim, esse empecilho geográfico do tempo, do entendimento também do material, de como é feito, enfim. Mas eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando você fala de desafio é realmente a geografia. Depois vem os desafios da subjetividade do entendimento da roupa, né, do fazer manual, que eu acho que algumas pessoas não entendiam e hoje entendem mais, conseguem entender mais sobre. Mas eu acho que em termos de geografia, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar, né, do que a enxergar assim como um desafio, né, porque a gente está falando de um território muito criativo, né, um território muito propício para que nasçam novas ideias, né, para que brotem daqui também novos materiais. Então, acho que quando a gente fala de Nordeste, né, em relação ao centro do país, a gente está ali representando uma ponta, né, um eixo, mas também estamos estrategicamente mais próximos da Europa, né, dos Estados Unidos também. Do artesanato. Né, então, eu acho que a gente tem vivido, nos últimos anos principalmente, né, um retorno para as origens, para os lugares de onde as coisas vêm, e eu acho que muitos olhares têm se jogado para cá, né, no sentido de entender a nossa capacidade artesanal, né, também essa nossa criatividade mesmo, que eu acho que é tão única, né, acho que a gente fala sobre território de uma forma muito genuína, né, porque eu acho que a nossa relação com as nossas raízes, com o nosso passado, ela é muito forte.
Então, eu acho que, assim, geograficamente, logisticamente, a gente tem alguns desafios, mas eu acho que também faz parte, né, desse processo de empreender, enxergar a oportunidade também, onde sempre que possível, né, digamos assim. E o que você acha que foi, assim, um marco que você começou a observar? Nossa, minha marca tá com alcance nacional. O que foi que aconteceu? O que é que vocês... Sabe que a ficha pode ter caído, assim? Não, tô tentando lembrar. Eu acho que logo no comecinho da marca, em 2020, né, a nossa marca como CNPJ nasce em 2019. E em 2020, a gente foi selecionado para um projeto de fomento de um marketplace, juntamente com Vogue Brasil. E ali a gente teve uma capacidade, através da expertise do marketplace, de ampliar o nosso alcance e a nossa visibilidade enquanto marca. E pra gente foi esse turning point, assim, de ver que a gente tinha capacidade de vender para diversos estados, a gente via o nosso produto sendo bem aceito em outras praças. Então ali a gente quase se distanciou do nosso lugar de, digamos assim, né, da nossa praça de nascimento, para ganhar outros mercados, né? Ampliar os públicos, ampliar esses diálogos, chegar em mais pessoas. Então, acho que esse foi o primeiro marco. Não diria que o principal, mas um muito marcante, assim. E você, Cecília? Não, é isso, assim, a Marina relembrou bem. Eu não estava lembrando muito bem desse episódio, mas acho que esse foi realmente foi a virada de chave que deu a marca, assim, um empurrão. A gente, por exemplo, a gente não sabia fazer nota fiscal na época. Foi uma coisa muito que deu pra choque, gente. Né? Mas foi um choque super importante, porque deu pra gente um amadurecimento, né? Muito, muito rápido e muito importante pra marca. Então acho que realmente foi esse marco. E eu acho também, né, um outro marco da gente perceber que está crescendo é quando as contratações vão aumentando, né? Assim, saindo agora mais do lugar da marca, indo mais pro lugar da empresa. A gente saiu de um colaborador para 5, para 10, para 20, né? Aí a gente, acho que nesse momento a gente ainda olha meio desacostumada e pensa, nossa, como somos um time grande, né? Assim, já não é mais um escritório só, né? Agora são vários. Pensando assim, Marina, vamos calcular aqui rapidamente quantas pessoas tem aí. A gente calculou e a gente falou, gente, realmente. É muita gente. A gente tá crescendo. São famílias que são impactadas com isso, né? Sim. Esse poder da indústria da moda que tem a cadeia como todo, né? Sim. São 20 pessoas, mas são 20 famílias que têm outras pessoas que são beneficiadas, e isso é o impacto para a sociedade, né? Exato. E, sobretudo, a gente está falando de mulheres, né? Então, é um segmento que emprega muitas mulheres, então isso é muito importante para a gente, né, continuar falando sobre autonomia feminina, né, empoderamento, liberdade, autoestima, N coisas, assim, que enfim, tem impacto, né? Fazer só um comentário sobre isso. Você falou sobre isso, e aqui no Rio Grande do Norte nós temos mais de 100 oficinas de costura que prestam serviço para grandes âncoras. E às vezes elas estão em cidades que só tem 2.000 habitantes. E emprega 30 pessoas. E são 30 famílias. E tem tanta história que a gente escuta às vezes de uma costureira que foi para trabalhar na oficina de costura e às vezes passava por violência doméstica, por tantas outras coisas, e consegue ter uma liberdade financeira. E isso traz uma dignidade para ela como mulher, né? Então, realmente é um papel muito importante que a moda consegue alcançar, né? Esse mercado feminino, trabalho feminino. Sim. E agora puxando para o produto, né, que a gente ama também, a sua marca ela pega técnicas manuais tradicionais, como o fuxico, como a renda, e as leva para dentro daquela moda autoral e contemporânea também, trazendo o que a gente vê de mais novo hoje. Então, qual foi a técnica mais difícil até agora, assim, de traduzir? Você poderia dizer, Vitória, essa aqui foi difícil a gente traduzir sem perder o que era original, o que era tradicional. Pergunta aí, ó. Essa pergunta é Pergunta boa. de vestibular. Quando a gente fala desse papel do designer junto do fazer manual, existe ali um desafio que é até onde você pode ir nessa inovação
porque nós não somos os detentores dos saberes, nós somos um olhar externo que projeta uma nova ideia a partir daquilo. E às vezes existem alguns entraves, né, da própria técnica, da tipologia, da materialidade, que impede que aquela minha ideia ela aconteça. E isso vem muito do que a artesã coloca como desafio. Eu acho que a renda de bilro, alguns desenhos que eu tentei imprimir na renda de bilro há alguns anos, eu identifiquei essa dificuldade. A renda labirinto também. Na verdade, a renda labirinto não, mas a renda filé. Alguns desenhos mais geométricos, algumas ideias mais... eu percebi que era um pouco mais inviável. E pra gente um desafio constante, que a gente considera uma matéria viva, é a palha da fibra de bananeira, né, que se tornou uma importante assinatura da nossa marca. Que a gente desenvolve em parceria com a Fibrate, que é uma associação de missão velha, né, do Cariri cearense. E eu acho que o maior desafio está ali em você estar lidando com um ativo que é vivo. Orgânico, né? Que é da natureza, né, que já foi um descarte da banana... Na verdade, foi uma sobra da bananicultura. Então, acho que essa pesquisa e desenvolvimento envolvendo essa matéria é sempre desafiadora, porque ela está sempre em constante transformação. E assim, e a gente tem também a responsabilidade de transferir esse entendimento para o cliente final, né? Porque ele está comprando uma peça que ele precisa entender que ela pode mudar conforme o tempo, conforme o clima, mas, enfim, não deixa. A gente está sempre tentando se reinventar, pesquisar cada vez mais, aprofundar esses conhecimentos, para trazer também um pouco mais de informação nova, né, para a nossa roupa. Eu acho que esses desafios, eles têm que ter esse respeito de entender até que ponto o artesão ele consegue fazer, até que ponto a criatividade consegue se casar, e isso faz muita beleza, né? Porque assim, eu acho que é um dos maiores desafios quando eu acompanho as marcas, é realmente trazer esse time da moda que ela pede, o mercado pede, com o time do artesão, que deve ser respeitado, deve ser apreciado, né? Porque é um feito, é algo que deve ser valorizado mesmo. E esses desafios não é só você. Eu acho que todo mundo que faz, que consegue expressar na sua marca uma identidade do feito à mão, ele tem esse desafio, né, Marina? Como é esse relacionamento que vocês têm com as artesãs? Como é que funciona? Porque eu admiro muito as marcas que conseguem fazer isso, né? Porque é algo que precisa ser bem trabalhado para conseguir fazer um pedido e fechar uma peça e entregar no tempo, né? Eu acho que um dos pontos mais sensíveis dessa conversa é que a gente na moda, a gente está muito ligado à indústria e a gente tem um ritmo. E aí quando a gente abre esse diálogo para trazer o artesanato para perto, a gente está indo para um outro tipo de funcionamento, né? A gente está indo para uma outra lógica de produção. Então, eu acho que o desafio está exatamente em encontrar esse equilíbrio, né, entre o produzir em larga escala, mas ter ali o fazer manual ao lado, né? Então, não deixa de ser uma inteligência industrial saber unir essas duas habilidades, né? Mas é algo que a gente insiste, acredita, quer sempre trazer, porque a gente entende a moda como esse lugar que recebe muita atenção, né? A moda tem essa paixão, esse envolvimento, esse brilho, que muitas vezes o artesanato não consegue chegar nos mesmos lugares. Então, juntos a gente consegue expandir isso e ampliar a visibilidade, reconhecimento, né, levar essas histórias para longe, levar para passarela, levar para exposições, né? Acho que a moda tem essa capacidade de elevar o artesanato à condição de arte para que seja reconhecido e valorizado como tal. E fortalece os dois, né? Fortalece a moda e fortalece o artesanato. É muito lindo. Hoje as clientes, elas entendem mais esse processo, né? Esse processo do tempo, de ser feito. Ainda há de se entender mais, mas eu acho que é um processo de educação do cliente que está funcionando, assim. A gente consegue comunicar isso de uma forma
entendível. Qual o conselho que vocês dão para quem está acompanhando a gente, para quem veio ao evento ou ainda não conseguiu marcar a presença, que deseja buscar essa moda autoral, que deseja também expandir a sua empresa, acreditar no seu próprio negócio, como esse processo, essa construção? Gente, conselho é sempre um território né? sensível, né? Mas eu acho que pra gente foi muito importante reconhecer o valor do lugar onde a gente vem, né? Reconhecer que somos privilegiados em termos nascidos no Nordeste, né? E que isso é algo que a gente tem que sempre reafirmar e não tentar esconder, né? E não tentar se moldar para se encaixar melhor no mercado. Eu acho que o diferencial da Marina Bitu e das marcas que aqui nascem e se apropriam dos seus próprios valores e da sua própria identidade é exatamente reconhecer que o legal está em ser quem somos, né? Olhar Assim, pra dentro, né? eu acho que durante muito tempo, principalmente assim, quando a gente fala de moda, os nossos referenciais eram muito internacionais, né? A gente buscava validação através do que a marca europeia fazia, né? A gente está vendo uma redefinição desse pensar, né? A gente está entendendo agora o quanto o nosso país ou a nossa região, eles na verdade são potências criativas, né? Territórios de fazer nascer novas ideias ou ressignificar as que já existem. Então acho que o meu conselho é de fato você se apropriar do que lhe pertence, né? Parar de às vezes ocupar um espaço que não é seu, porque eu acho que o crescimento dentro do mercado ele vem quando existe verdade, né? Existe uma história genuína por trás. Então acho que o meu conselho seria esse. E eu acho que também, entrando um pouco nessa coisa do conselho, muitas vezes a gente, pelo menos eu já pensei em ir para outros caminhos. Então eu acho que a gente já trabalhou em outros lugares enquanto a marca existia, né? Então eu acho que se você quer realmente botar a sua marca para frente, acredita no seu negócio, eu acho que primeiro é acreditar muito no seu negócio e não desistir. As dificuldades vão vir. Existem as dificuldades, mas eu acho que é no esforço e no acreditar naquilo que faz você passar pelos desafios de uma forma mais tranquila. E puxando aqui, eu acho que planejar ao lado de quem sabe, né? Por exemplo, os especialistas do Sebrae, né? Buscar esse apoio onde é possível, porque muitas vezes a solução elas nascem dessas conversas, dessas capacitações, então a gente já fez muitos cursos, capacitações, existem coisas que o mercado ensina, mas existem atalhos, entre aspas, né, conhecimentos que você pode acessar, porque vem de uma visão de um especialista. E nós não, enquanto empreendedores, nós nunca vamos ser bons em tudo. Muito embora a gente tenha um leque de coisas para abraçar e resolver, nós temos algumas habilidades e onde a gente não tem, a gente precisou desenvolver ou buscar quem sabe. Eu tenho uma última pergunta, que ano passado vocês fizeram uma parceria com Sheila para um desfile de vocês. Foi no São Paulo Fashion Week? Isso. É isso, né? Uhum. Como é que foi? E é uma marca aqui do nosso estado, né, do Rio Grande do Norte. E como é que vocês enxergam a moda do nosso estado? Vamos lá. A Sheila é uma amiga, né? Falar de Sheila é sempre muito bacana, porque realmente eu não conheço nenhuma criadora como ela. Assim, tive a oportunidade de conhecer a fábrica em Currais Novos, acho que há uns 3 anos. Conheço Sheila desde 2015, eu acho, né, em outros projetos que eu já estive. Também naquele momento desenvolvendo coleções em colaboração com ela. E eu acho muito interessante como ela consegue dialogar com as habilidades do Seridó, desenvolver, fomentar, né, acreditar. A gente sabe que metal, ela poderia estar em outras cidades produzindo, mas ela está atuando no desenvolvimento local ali da região, o que é muito importante. É um processo muito cuidadoso, né? Você vê ali atenção e detalhe em tudo que Sheila faz. E acho que isso, a gente até brinca assim, Sheila, tá bom, já tá alisando demais o produto, libera o produto para vender, porque de fato é uma preciosidade muito grande, né? Sim. O fazer dela tá muito
alinhado a esse produto de valor, né? Enfim, a esse nível de detalhamento. E a gente sempre aprende muito com ela, né? Então, essa collab foi um ótimo encontro de duas criadoras nordestinas, cada uma no seu segmento, né? Cada uma entendendo ali suas habilidades. E ela conseguiu realizar um grande sonho nosso, que é ter uma bijuteria que tenha a assinatura e a identidade de Marina Bitu, mas com qualidade, né? Com um bom acabamento, com um banho bonito. Então, pra gente, foi muito legal. E, assim, é muito interessante ver, né? Vou falar do Seridó, porque foi onde eu tive acesso. É muito interessante ver como alguns lugares, né, como alguns territórios têm essa, como é que eu posso dizer? Uma expertise própria, né? Sim. E eu acho que o Seridó tem um quê de diferente. É o que eu acho do Cariri, por exemplo, né? Cearense, que eu acho que nenhum outro lugar do Ceará é tão potente como ele. Perfeito, maravilhosas. Muito obrigada. A gente Papo agradece. leve, passaria horas aqui conversando. É maravilhoso conhecer a história da marca, saber os detalhes, os conselhos, o que fazem parte dessa caminhada também, não é, Camila? Muito obrigada também pela sua participação essencial aqui também. Eu que agradeço, estamos aí para tudo que o Ginga nos aguarda. Sim, por favor. Muito obrigada, A meninas. gente que agradece. Obrigada. E até próximo ano, Até hein? próximo Queremos Até o voltar. próximo Olha ano, até o aí. próximo Ginga. A gente já tá assim. Será que vem uma edição 26.2? Eita, eu quero ver. Merece. Merece. Ainda dá merece. tempo. E você que tá em casa também ainda dá tempo de você conferir os próximos episódios que tá saindo do nosso podcast. Vai conferindo, vai anotando. Tem muita dica valiosa por aqui. Já corre pro próximo.